Fala galera, estamos aí para mais uma videoaula de Biologia. Meu nome é Leandro Dias, professor do GPI, e hoje eu venho trazer mais um tema, né, que é muito cobrado no Enem, Ecologia. Né? Só que Ecologia tem várias subdivisões, né? Sendo que uma que é muito cobrada é relacionada à poluição. A gente tem aí também relações ecológicas, ciclos biogeoquímicos, várias outras vertentes, e a de hoje a gente vai abordar mais especificamente poluição, falando dos principais tipos de poluição, da atmosfera e da água, ok? Bem, a gente vai começar pela poluição da atmosfera, poluição do ar, e falando do efeito estufa, né? Muitas vezes, muitos candidatos confundem o efeito estufa com a destruição da camada de ozônio. São dois processos distintos e as pessoas confundem as causas, as consequências, os gases. Então, a gente tem que ficar bem atento a essa aula para não cometer mais esse tipo de erro, tá legal? Então, vamos ao efeito estufa, né? O que seria uma estufa, né? Aquela casinha de vidro lá, né? Que deixa o raio solar entrar, iluminar, esquenta lá dentro, só que o calor não vai embora. Parecido com o seu carro, quando você deixa ele no sol, né? A radiação solar entra, esquenta, só que o calor não vai embora, o vidro deixa o calor preso ali dentro. Alguns gases fazem isso com a nossa atmosfera, né? Tem alguns gases que são chamados de gases estufa. Esses gases têm a capacidade de prender o calor na superfície da Terra, certo? Quem seriam esses gases? Esses gases seriam o gás carbônico, CO2, e o metano, além de outros, né? Mas esses são os dois principais, CO2 e CH4, o metano. Beleza? Bem, é importante a gente salientar que o efeito estufa é um fenômeno natural. Ele não é causado pelo homem. Ainda bem que ele existe. Ele já é natural e ainda bem que existe, porque essa retenção de calor na atmosfera, causada por esses gases, permite que a gente tenha uma temperatura aí, né, elevada. Por exemplo, o sol se põe e nem por isso vai nevar porque o sol se põe, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente passa bem longe de nevar, né, quando o sol se põe. No verão, você está lá morrendo de calor. Então, o que acontece? Né? Esses gases, eles têm essa capacidade de reter o calor na superfície do planeta, na atmosfera, enfim. E é um fenômeno bom, um fenômeno natural e bom, fundamental para a existência da vida na Terra. Só que a questão é que o homem intensifica o efeito estufa. E quando é que ele intensifica o efeito estufa? Quando ele aumenta a concentração desses gases estufa na atmosfera, devido a ações antrópicas, como, por exemplo, queima de combustível fóssil. Você está lá dirigindo seu carro, está queimando lá a gasolina, está contribuindo para o efeito estufa. Na verdade, para a intensificação dele, porque ele já é um fenômeno natural. Bem, além da queima de combustível fóssil, a gente pode colocar queimada, que é processo de combustão, as arvorezinhas lá queimando, liberando o CO2 para a atmosfera. Além disso, a gente também tem o desmatamento, porque o desmatamento por si só, o que ele ocasionaria? Além de ocasionar a liberação de CO2 para a atmosfera, quando toda aquela vegetação é decomposta, mas Leandro, eu não queimei. Não interessa se você não queimou, porque se você está deixando aquela plantinha ali morrendo e sendo decomposta, está liberando o CO2 para a atmosfera também, né? E, além disso, se você retirou a planta dali, você não tem fotossíntese. E sem fotossíntese, a gente também não tem captação de CO2 da atmosfera. Então, é ruim por esses dois pontos de vista. Não tem a fotossíntese e a decomposição ainda daquela matéria orgânica libera mais CO2 ainda para a atmosfera. Certo? Então, essas aí são as principais causas, além também uma outra coisa que é importante, que já caiu no Enem, a flatulência lá dos ruminantes. Aí você vai criar gado, o que isso tem a ver com o efeito estufa? O que tem a ver? É que a flatulência desses ruminantes libera metano, CH4, um gás estufa, Um gás estufa, e isso inclusive já foi até abordado pelo Enem. Além de que lixo em decomposição também libera metano, gás metano. Tudo isso devido tanto ao boi quanto ao lixo, devido à ação aí de micro-organismos decompositores que liberam metano. Beleza? Bem, efeito estufa, quais seriam a consequência dessa intensificação do efeito estufa? Qual seria a consequência da intensificação do efeito estufa? Essa consequência seria o aquecimento global. Se eu estou aumentando a capacidade do planeta de reter calor, a temperatura média do planeta se eleva.
Com isso, aquecimento global. Então, intensificação do efeito estufa igual a aquecimento global. E aquecimento global é igual ao quê? O que vai proporcionar para a gente? O aquecimento global, bem, já deve ter lido lá sobre os clichês, né? Derretimento de geleira, aumento dos níveis do oceano. Agora, uma outra coisa que também tem que ser considerada. Se a geleira está derretendo, gelo, né, das calotas polares, água doce. Água doce que está sendo jogada no oceano. Água salgada. Então você está jogando água doce ali. O que acontece se você faz um suquinho e eu jogo um monte de água ali? Ele fica ralo, né? Ele fica menos concentrado, né, em termos mais técnicos. E é a mesma coisa que acontece com o oceano. Quando ocorre esse derretimento, essa água doce das calotas polares, que é lançada no oceano, diminui a concentração de sal do oceano. E o que isso pode acarretar? Né, uma mudança da densidade das águas do oceano e, inclusive, uma mudança nas correntes marinhas. Né? E isso está relacionado à migração de muitos animais e também, além disso, está relacionado também com o clima em diversas áreas do planeta, que também pode ser afetado. Então, é muita consequência em relação ao aquecimento global. Certo? Então vamos entender uma coisa aqui, para a gente não confundir. O efeito estufa, ele é natural, o homem intensifica. Você pode falar que o homem está intensificando o efeito estufa ou que ele está causando aquecimento global, mas nunca falar que ele está causando o próprio efeito estufa. Ele intensifica e aí, como consequência, o aquecimento global. Certo? Bem, então vamos lá. Próximo tópico é a destruição da camada de ozônio, que, como eu disse, muita gente confunde com efeito estufa. Vamos lá. A camada de ozônio, gás O3, é uma camada desse gás que fica, né, em uma parte mais superior da nossa atmosfera, que protege da radiação ultravioleta do Sol. Né? Então, boa parte da radiação que chegaria à superfície não chega devido à proteção dessa camada. Isso é bom por quê? Porque a radiação ultravioleta, não sei se você já ouviu falar, é uma grande responsável pelos casos de câncer de pele, né? Então tem que se proteger, tem que passar protetor solar. E ainda assim, né, mesmo com protetor solar, a gente ainda tem a proteção da camada de ozônio. Imagina se não tivesse, né? Então, pois é. A gente libera gases, né, que destroem a camada de ozônio. Que gases são esses? O gás carbônico CO2 e o metano CH4. Não. Esses eram lá do efeito estufa. Destruição da camada de ozônio é o gás CFC, são gases, né? CFC. O que significa isso? Curitiba Futebol Clube. Não. CFC de clorofluorcarbonetos, tá? Gases ou clorofluorcarbono, né? São gases que têm cloro, flúor e carbono, como o próprio nome diz, né? Agora, eu não sei se você sabe, esses gases também podem ser chamados de gases freon. Então tem que ficar atento a isso, tá? Gases freon ou CFC. São eles que causam a destruição dessa camada de ozônio. E o que libera esses gases, né? O que libera é aparelho de ar-condicionado, são gases usados né, em compressores de aparelho de ar-condicionado, geladeira, também em sprays aerosóis, enfim, né, são as principais fontes de emissão desse gás. Embora, né, haja um consenso das autoridades para evitar a emissão desses gases. Mas ainda assim, dizem que tem muitas empresas que ainda trabalham com esses gases, causando aí, né, a destruição da camada de ozônio devido à emissão desses gases. Enfim, mas a questão é, quais seriam as consequências? Além da gente ter visto que é o câncer de pele, uma outra consequência da destruição da camada de ozônio, que é menos comum de ser, né, vamos dizer assim, identificada em livros e tudo mais, é a morte de algas. Então, de certa forma, a destruição da camada de ozônio, que permitiria uma maior incidência de radiação ultravioleta, causando a morte de algas, também estaria relacionado um pouquinho ao efeito estufa. Vamos com calma. Incidência maior da radiação ultravioleta devido à destruição da camada de ozônio. Mais radiação ultravioleta, morte de algas menos fotossíntese. Menos fotossíntese, menos captura de CO2 da atmosfera. Ou seja, isso está, né, contribuindo para o efeito estufa, essa menor captação de CO2 da atmosfera pelas algas. Então isso seria aí um outro ponto
interessante, né, que não é muito abordado relacionado à destruição da camada de ozônio. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho da poluição da água, tá? Formas aí de poluição da água. O que seria o processo de eutrofização? Eutrofização é quando há um despejo de nutrientes em um ecossistema aquático. Ah, mas Leandro, isso é bom, muito nutriente no ecossistema aquático. Mas qual é o problema? Se você tem um despejo, por exemplo, de matéria orgânica, a questão é que essa matéria orgânica vai ser decomposta em excesso, né? O que acontece se você deixa um restinho de comida lá na pia? Daqui a pouco tem mosca, daqui a pouco está fedendo, aquilo está se decompondo. É a mesma coisa aqui. Você joga matéria orgânica num lago. Pode ser resto de comida, pode ser fezes, né, esgoto doméstico, enfim, seja o que for. Essa matéria orgânica vai ser decomposta lá no rio, no lago. Esse lago, que recebeu essa matéria orgânica, quando começar a decomposição da mesma, vai ter a taxa de oxigênio da água diminuída. O que isso significa? Significa que seres aeróbios estão ali decompondo a matéria orgânica, né, bactérias aeróbias, consumindo o O2 que seria utilizado, por exemplo, por peixinhos para poderem, né, respirar. E aí, no final das contas, com despejo de matéria orgânica, aumenta organismos decompositores aeróbios, diminui a taxa do oxigênio dissolvido. Com a diminuição da taxa do oxigênio, morte dos seres aeróbios, por exemplo, o próprio peixe, né? E no final das contas a gente tem um predomínio de seres anaeróbios naquele ecossistema aquático, tá legal? Bem, então a gente falou da eutrofização. Um outro processo também interessante relacionado à poluição aquática que a gente pode abordar é o processo de bioacumulação. E em que consiste essa bioacumulação? Consiste na incapacidade que um ser vivo tem de eliminar, né, de metabolizar alguma substância tóxica do meio ambiente, certo? Então, exemplos clássicos, o DDT, inseticida, mercúrio, são substâncias que o organismo não consegue metabolizar e eliminar, né? Alguns livros colocam até como substâncias não biodegradáveis, certo? Então, essas substâncias se acumulam no organismo daquele indivíduo, certo? E isso é muito ruim, é tóxico para ele. O DDT, como eu te falei, ele é o inseticida, mas pode causar câncer, por isso foi proibido, né? Porque tinham muitos casos de câncer por causa da utilização do DDT, pesquisas demonstraram isso. E, enfim, isso é a bioacumulação. Agora, a partir da bioacumulação, decorrente dela, ocorre um outro processo, chamado de magnificação trófica, certo? E em que consiste a magnificação trófica? É a bioacumulação ao longo da cadeia alimentar. Como assim, Leandro? Não estou entendendo. Imagina que um peixinho tem uma certa quantidade de DDT lá acumulado nos tecidos dele. Ele não consegue metabolizar, sofreu bioacumulação. Só que o problema é que um peixinho desse não é o suficiente para alimentar um peixão maior. Então, se o peixão come 10 peixinhos, ele vai ter no organismo dele acumulado a concentração dessa substância de 10 peixinhos pequenos. Então, você percebe que ao longo da cadeia alimentar, quanto maior o nível trófico, maior a bioacumulação. O nome disso, magnificação trófica, certo? Agora, a gente tem que ficar atento a uma coisa. Quanto maior o nível trófico, beleza, maior concentração da substância bioacumulada naquele indivíduo, né? Enfim, maior a quantidade de bioacumulação. Agora tem um porém. Se esse organismo, lá, topo da cadeia alimentar, que mais sofreu bioacumulação ao longo da cadeia, enfim, sofreu maior magnificação trófica. Esse indivíduo, se comparado a um filtrador de um ecossistema aquático, ele não é nada. A concentração que ele tem nem se compara de um organismo filtrador. Por quê? Porque o filtrador, como o próprio nome diz, né, ele está filtrando a água e está retendo todas as impurezas. Exemplo clássico de filtrador é mexilhão e ostra. Tá? Esses são exemplos clássicos que a gente tem de organismos filtradores que já foram cobrados em várias questões, que vão ter aí uma concentração maior dessas substâncias, inclusive quando comparados a níveis tróficos mais altos da cadeia alimentar. Ok? Correto? Bem, então é isso, gente. Eu espero ter, mais uma vez, esclarecido algumas dúvidas, tá? E ter ajudado você aí a fazer uma boa prova, um bom exame aí do Enem. Ok? Um abraço. Até a próxima.
Música